E bem-vindos ao primeiro vlog de leitura de 2026. Sim, gente, é o primeiro vlog. E eu sei que pela data parece que eu demorei muito para gravar, mas na verdade eu já estou lendo muitas coisas e temos conclusão. Sim, senhores. Logo na primeira semana do mês eu concluí uma canção de Natal, de Charles Dickens. Eu mostrei um pouco das ilustrações para vocês e falei bastante na resenha, que quando esse vídeo sair, a resenha já vai estar disponível no canal, então vocês podem conferir, e eu gostei muito. Ele foi favoritado, tá? 5 estrelas, um livro que me surpreendeu, assim. Charles Dickens, ele é muito bom, sabe? Eu não tenho o que reclamar dele, ele é muito bom na escrita. Mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto como eu gostei e refletisse tantas coisas como eu refleti. Então, eu imagino que seja uma leitura muito necessária para qualquer pessoa que nunca leu, principalmente na época do Natal. Leia na época do Natal, acho que você vai ter uma surpresa. Eu marquei alguns trechos que eu achei interessante, deve dar para ver, e eu gostei bastante mesmo, tá? É por isso que eu até fiz a resenha para vocês do clássico. E vamos falar das leituras que eu iniciei. Eu iniciei de Sangue e Cinzas, como eu falei pra vocês na TBR, de janeiro. Eu tô lendo com amigas, né, com a Fabi, Daiane, e tem um grupo de amigas que a gente tá lendo. E, assim, eu tô no capítulo 6, vou pro 6, eu tô bem no início mesmo. Então, o que falar? Não estou entendendo muita coisa. Eu sei que o mundo, ele é um mundo fictício, de fantasia e tal. A gente tem a questão da donzela, que é uma mulher separada, que foi está sendo criada e preparada para ser entregue pelos deuses na ascensão. E algumas pessoas fazem a ascensão e outras pessoas não. Então é uma segregação alta de pessoas sobre isso. E pelo que eu entendi, quando você faz a ascensão, você vive muitos e muitos anos e parece que você adquire poderes ou amplia poderes que tem. Eu ainda não consegui entender direito a dimensão do... É mais ou menos essa pegada, sabe? A dimensão do mundo. Tem muita coisa pra eu entender. A Pop tem guardas que cuidam dela, e alguns guardas são mais próximos, outros nem tanto. A gente tem um que, inclusive, preferiu treinar ela pra ela poder se defender, porque quando ela era criança, um voraz atacou ela e a família dela. Ela tem cicatriz pelo corpo, no rosto, na barriga, nas pernas. Então ela tem cicatriz, mas ela não virou um voraz. Então talvez, a gente não sabe nada do passado dela, só isso. Então talvez esse evento tenha determinado que ela seria uma donzela, sabe? Pelo que eu entendi, fazia muito tempo que não havia uma donzela. E os pais dela morreram, o irmão dela não, eu não sei onde ele estava na hora do ataque. E por causa dela, o irmão passou pela ascensão e hoje é casado com uma nobre. Então, assim, eles trocam cartas, tipo isso. E ela é mantida na colina. Não tem mapa aqui, então eu não consigo nem dizer onde é a colina, como é que é a colina. E, assim, ao redor da colina tem uma área que tem uma névoa, e nessa névoa tem os vorazes. Quem são vorazes? Como foram criados e tal? A gente não sabe muita informação. A gente só sabe o que a Pop sabe, que antes deles estarem lá, houve uma guerra com os habitantes iniciais do lugar, que eram os Atlantes. Então, e os Atlantes perderam, e é como se perder a guerra e a ocupação da Terra fizessem eles criarem uma maldição, que é o tal do Voraz. Então, eu não sei, parece mais uma contaminação, sabe? Tipo, é um bicho que morde fulano, e aí se mordeu já tá condenado, não tem como salvar, tem que matar, e tem formas muito específicas de matar. Então, e ela tem alguns dons, pelo que eu entendi, um deles é de tirar a dor das pessoas, mas isso traz implicações para ela, dores de cabeça e outros sintomas que a gente ainda não sabe. Então, assim, ela sente muitas emoções das pessoas, ela consegue ler as pessoas pelas emoções. Então, na maioria das vezes, ela prefere estar em lugares que tenha pouca emoção ou quase nenhuma emoção, porque isso é como se bombardeasse ela, é cansativo, sabe? Então, eu tô gostando muito, tá interessante, mas assim, eu tô conhecendo tudo juntamente com a Pop, então a gente não sabe de nada, nem eu e nem a Pop, nós vamos descobrir.
Outro livro que eu comecei foi Relatos de um Gato Viajante. Eu li o prólogo e agora eu vou pra parte 1. E o prólogo fala como o rapaz conheceu o gatinho, como resgatou o gatinho, dele ter sido atropelado. Cara, eu só tenho a dizer que já nesse prólogo eu queria chorar. Aí, como eu já quis chorar logo de início, eu dei uma pausa em alguns dias nessa leitura, porque eu acho que eu tenho que ler em casa. Não dá pra ler na rua esse livro. Não, não dá. Eu sei, é fininho, eu sei. Já tô marcando? Sim, já tô marcando. Mas é sério, não dá pra ler na rua. Não dá. Porque se eu for ler na rua, eu vou ficar chorando pitangas aqui. E assim, a partir, depois desse prólogo, a gente já tem a questão que já saíram ele e o gato, né? O Satoru e o gato saíram, que é o Nana, para a tal viagem, sabe? Que é ele procurar um novo dono para o Nana. E, cara, eu tenho certeza que eu vou chorar muito. Nossa. Então eu vou ler aos poucos, nos final do meu dia, ao longo da semana, pra ver se eu termino rápido. Porque acho que talvez se eu terminar rápido eu vou sofrer menos, talvez. Não sei, é uma teoria. O livro de estudo, né, que eu falei pra vocês no TBR que eu ia começar a ler, eu comecei. A intenção é eu ler um capítulo por semana. E eu tô, e assim, primeiro capítulo, tapa na cara, né, gente? Tapa na cara de achar que você sabe o que você está fazendo para o seu futuro e não, você não sabe de absolutamente nada. Então eu já levei muito tapa na cara. Hoje, inclusive, estudei e voltei a estudar no mesmo dia, na verdade, que eu li esse livro e levei o tapa na cara. Eu já arrumei meu programa de estudo para o próximo concurso, porque o tapa na cara doeu, entendeu? Então, como ele doeu, a gente faz algo a respeito, certo? Então, hoje mesmo já tô de volta com o meu cronograma de estudos, beleza? E o cronograma é um capítulo por semana. Então, no próximo fim de semana eu vou ler o capítulo 2, porque as atuais soluções não funcionam. Por quê? Porque, ai meu Deus, sinto que será mais tapas na cara. Só sinto isso, entendeu? Então é isso, gente. Já começamos o ano bombando nas leituras, estou muito feliz. Eu terminei de ver a segunda temporada da Apotecária. Gente, que anime maravilhoso. Cara, se você nunca viu a Apotecária, você tem que ver. Você tem que ver, tá? Porque é um anime diferenciado, muito, muito diferenciado. Desses do cotidiano, só que é de época, né? E caramba, velho, os personagens são muito bons, são muito bons. E você fica muito ligada ao que tá acontecendo, e você quer saber o que tá acontecendo, e tipo, você fica conectado com aquilo. E eu vi muito rápido a segunda temporada. Eu assinei o Crunchyroll só pra ver a segunda temporada. Mas não vou tirar minha assinatura, porque eu quero ler... Eu quero ver outros animes, como Solo Leveling. Tem uns outros também que eu vi, inclusive a Fabi indicando, não sei o que, de flores. Eu quero ver se eu vejo na Netflix. Aí o que não tiver na Netflix eu vou ver no Crunchyroll. Então eu quero ver vários doramas não, animes. Por que toda hora eu quero falar dorama? Animes cozies, né, e tal. Aí essas semanas, essas últimas semanas, eu tô revendo um grande anime chinês que eu vi há alguns anos atrás e resenhei no meu blog, que se chama Amor entre Fada e Demônio. E eu sei que o nome parece pesado, mas a verdade é que não tem nada a ver com isso. Então, assim, a parte de fada até é ok, mas não existe demônio, não tem nada a ver com demônio. É o pessoal da tribo da lua. Então, assim, mas é claro que colocar isso no título não ia chamar atenção, né? Então, eu vou até deixar a resenha aqui do blog, porque esse dorama chinês é incrível. E eu amo muito essa atriz que faz a personagem principal, porque eu já vi vários dela, a Esther, né? O nome americano dela, né, é Esther. E ela é muito boa. Ela é muito boa em tudo que ela faz. Ela canta, ela dança, ela interpreta. E assim, os personagens dela são muito cheios de vida, são muito únicos, sabe? Se você viu um, depois viu o outro dorama dela, você consegue perceber o tanto que ela muda de um para o outro. Então ela é uma ótima atriz. E se você nunca viu, dê uma oportunidade. Tem esse dorama na Netflix. Eu tô revendo ele com meu marido. Por quê? O que tá acontecendo? A gente vê dorama aqui em casa, certo?
Mas eu tava vendo doramas com ele que eu nunca tinha visto. E, caraca, a gente tava vendo uma bomba atrás da outra. De ruim, de ruim. Então eu falei pra ele que chega. A gente só vai ver dorama que eu digo que, tipo, é muito bom. Conclusão, ele tá extremamente viciado. Extremamente viciado. A gente já tá no episódio 20 e pouco. São 36 episódios. E ele todo dia quer ver mais episódio, quer ver mais episódio. A gente tem que controlar, né? Porque a gente tem outras coisas pra fazer. Tem que dormir, né? Dormir é importante. Mas, cara, esse dorama é muito bom. Muito bom. E é com um ator muito famoso também na China, masculino. Eu esqueci o nome dele. Vou deixar aqui na legenda o nome dele. Ele é muito famoso. Já fez doramas de muito sucesso. E, assim... E, cara, eles têm uma química... perfeito. Aí quando você procura na internet os bastidores ou erros de gravação, nossa, eles gravaram muito meme dessa série. Muito, muito, porque eles gravaram muito naquela tela verde, porque é uma série de fantasia, né? E a parte artística, tanto na vestimenta como nos elementos do cenário, tudo, é lindíssimo. Então, super indico. Então, por enquanto é isso. Depois eu volto com mais atualizações. E aí a gente vinha atualizá-los, porque na verdade o que aconteceu comigo nos últimos dias foi um surto literário. E ele se chama De Sangue e Cinzas. Sim, vocês lembram? Este é o livro da leitura coletiva que eu estou lendo agora em janeiro, só que eu já terminei de ler. E olha o tanto que eu marquei. Gente, olha o tanto que eu marquei. Caraca, foi um surto. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto da história da Poppy com o Castle. E, assim, a história começou muito devagar e eu tava com muito medo de não gostar. Porque a Poppy não sabe de nada e você, leitor, também não sabe de nada. Então, quando a gente tá lendo, a gente vai descobrindo tudo junto com a Poppy. Então, até o presente momento, tanto nesse livro como no outro que eu já comecei a ler e eu vou mostrar pra vocês, só temos a narração dela, então a gente não tem a visão dos outros personagens, é tudo só da Poppy. E, cara, o tanto que ela sofreu, velho, é sinistro. Tem umas cenas muito marcantes nesse livro. A cena do ataque no dia da cerimônia do ritual lá, caraca, foi muito sinistro. Tem morte de alguns personagens muito emblemáticos aqui. E que a gente sabe que ele tinha que ter morrido naquele momento, mas é muito triste, sabe? E outros personagens entram maravilhosos. Gente, e termina bombástico. Aí, como terminou bombástico, o que eu fiz? Eu comecei a ler o 2. Claro que eu comecei a ler o 2, porque eu sou a desesperada. Gente, eu tô falando que foi um surto. Isso aqui eu li em menos de uma semana. Sei lá, 3, 4 dias, não lembro. Isso tudo, gente. Aí eu já passei pra cá e adivinha onde eu estou? Aqui. Falta isso aqui pra eu terminar. Então, por isso que eu digo que quando um livro é bom mesmo. E ele te agarra e te segura. E caraca, gente, vocês não têm noção. Eu passei por umas situações de eu fiquei acordada até 4 horas da madrugada. Eu não conseguia parar de ler. E eu queria muito terminar. Então, inclusive, os 2 últimos capítulos eu tava vendo um borrão, assim, sabe? Mesmo assim eu li. E aí, no outro dia, que foi de um sábado pro domingo, então no outro dia eu reli os 2 últimos capítulos porque tava meio borrado, né? Então eu quis só reler pra ter certeza que eu tava lendo. E é esse aqui, gente, incrível, muito bom, tem cenas muito boas, maravilhosas. E o Castle e a Pop são maravilhosos nesse livro. E assim, eu tô gostando que a autora tá indo devagar na história, sabe? Ela não quer que as coisas aconteçam assim. As coisas estão realmente caminhando bem devagarzinho e você tá acompanhando o processo disso. E eu tô gostando muito. Não sei como vai terminar o livro. Afinal de contas, eu já estou na página 576. Gente, vocês têm noção que hoje é uma quarta-feira? E que eu comecei a ler esse livro no domingo? Vocês têm noção? Olha o tanto que eu já marquei. Gente, isso é um surto. E nossas leituras do mês? Pois é, não conseguia parar de ler. Então, como é que eu continuei? Eu li só um pouquinho mais do livro do gato. Mas assim, eu nem terminei de ler o outro capítulo que eu comecei, porque eu tava com muito sono, porque, enfim, teve um dia que eu fiquei até 4 horas da manhã lendo, e teve outro dia que eu fiquei até 2 da manhã lendo, então eu li muito de madrugada, então eu tava cansada, eu tô cansada, então eu tô com um cansaço acumulado. Mas valeu a pena cada segundo, gente, valeu a pena. Aí o que eu fiz? Estou entrando em desespero, porque obviamente estou terminando e não tenho os outros livros. Aí o que eu fiz? Comprei o
3 e o 4 e o spin-off, que tem que ler no caminho, né? Gente, provavelmente eu vou emendar, porque, cara, é muito bom, muito bom. Me contem se vocês já leram essa série, eu quero muito saber. E assim, as outras leituras ficaram meio assim, paradas mesmo, mas eu vou ver se depois que eu terminar esse, eu vou terminar esse e continuo com o livro de estudos, né, que eu nem li no capítulo do estudo da semana passada, porque, caraca, não deu, gente, eu não consegui largar o livro. Então é isso, gente. Eu só vim aqui dizer que eu tive um surto literário e que chegou o livro do spin-off. O outro livro vai chegar parece que é no fim de semana, uma coisa assim. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. Tava esperando pra abrir com vocês. Ó, Uma Sombra na Brasa. É o livro do spin-off, ó. Lindíssimo, lindíssimo. Não sei quem vai ser, gente. Qual é o casal e tal, mas já fiquei sabendo que o spin-off é maravilhoso. E eu estou amando muito o casal principal, então assim, não tem por que eu não gostar, gente. É impossível eu não gostar, entendeu? E assim, ele tem umas características muito, Castle, que lembram o Raisand. Só que eles têm diferenças muito gritantes. Não só fisicamente, ao mesmo tempo que eles são parecidos fisicamente, eles são diferentes. Porque, por exemplo, o Raisand, ele tem uma coloração mais branca, ele tem olhos violeta, então tem uma pegada diferente. Mas o Castle, ele é um pouquinho mais moreno, tem cabelos pretos também, que nem o Raisand, é alto, que nem o Raisand, se posiciona, é um príncipe e tal. Então, assim, tem muitas semelhanças e muitas diferenças ao mesmo tempo. Então, eu sinto que a Jennifer se inspirou um pouco no Raisand, mas não é o Raisand, entendem? Então, ela realmente só se inspirou. E eu acho que tá no momento daquela época, tá no momento de que a gente tá lendo muitos livros com personagens masculinos de cabelos escuros, né? Por que eu tô falando isso? Porque tinha uma época que era loiro. Agora está sendo castanho ou preto. E eu tô amando isso, gente. Tô amando, tô gostando demais. Gente, muitos surtos aqui, muitos surtos no outro, muitos surtos. Tem uma cena da carruagem aqui, Cara, a Pop, ela é muito guerreira, velho, muito guerreira. A gente ainda não fez a leitura coletiva, a discussão, deve fazer nesse próximo fim de semana. E aí eu conto pra vocês se as meninas gostaram também, que estão lendo junto com a gente, né, do grupo. E aí eu conto, pode deixar. Tchau e até o próximo update. E aí, gente, vim atualizá-los, porque sim, estamos no surto de sangue cinzas. Eu não sei se eu cheguei a falar no take anterior, que eu completei e eu comecei a ler o segundo, né? Pois eu terminei o segundo ontem, foi ontem, uma coisa assim. Olha aqui, gente, olha o dano que eu marquei. E eu gostei demais. E assim, pelo que eu entendi, a maioria das pessoas que leram essa série, esse livro não é tão favorito, mas esse livro é muito bom. Tipo assim, ainda eu não sei dizer se é tão superior ou não que o primeiro. Pra mim, os dois são 5 estrelas. Porque eu vi um traço diferente nesse casal. Que é a Pop e o Hal Walker, que é o guarda, né? E depois a gente descobre que ele é um outro personagem muito mais importante, que na verdade o papel de guarda é um disfarce. Então, assim, é um relacionamento que é crível, entendeu? E eu tô falando crível de tudo que eu quero dizer.
dos conflitos, das dificuldades de se expressar. E assim, tem dois momentos aqui que eles começam a ter uma longa conversa, uma longa DR sobre o relacionamento deles. E isso é uma coisa que eu não vejo em outros livros, ou de fantasia, ou de romance, porque sempre deixa pra resolver essas coisas lá pro final. Aqui não. Eles param, sentam e conversam, aí tem uma pausa por uma questão muito específica, e depois volta e conversa, conversa. Então, tipo, eles resolvem as coisas realmente, sabe? E isso me deixou muito satisfeita, porque é uma coisa real, entendeu? Não é uma... eu senti isso, que eles são um casal muito real, entendeu? E eu gostei demais desse casal, gente. Tanto. Olha o tanto que eu marquei. Gente, vocês não têm noção. Gente, isso aqui é tá sendo um surto. Inclusive, o terceiro livro chegou hoje. Ainda não abri o pacote, mas ele chegou hoje. E eu pretendo começar a ler esse mês. Eu ainda não sei. Por quê? Eu queria já emendar no terceiro livro. Mas porque eu passei 2 dias na fossa, porque eu queria terminar. Porque ele termina de uma forma bombástica. Bombástico, volume 2. E eu quero muito saber o que vai acontecer. Mas aí eu lembrei que eu tinha esse. Pois é, eu lembrei que eu tinha esse que eu não tinha terminado. Então, ontem eu tava lendo, ó, até avancei. Lembra aquela primeira parte da meta que eu falei que eu tinha marcado e tal? Pois é. Eu li, sei lá, umas 200 páginas. E tô perto de chegar na metade. E assim, na parte que eu li, uma personagem morreu, né? Foi morta pelo lobo, pelo Ian. E, sinceramente, não sinto perda dela na história. Eu acho que ela foi introduzida por uma situação maior. E eu não sei, acho que a Sarah J. Maas perdeu o interesse na personagem. Ela pensou em dar outro tipo de desenvolvimento pro Ian. E assim, se ela realmente morreu do jeito que morreu, porque parece que morreu, né? Tá tudo certo, entendeu? Não vou sentir falta dessa personagem porque ela ficou muito assim. Sabe, tanto faz, tanto fez ela estar lá ou não estar lá. Foi tipo isso. Eu senti isso, eu não senti que ela realmente teve uma grande importância. Apesar no outro livro eu ter gostado mais dela. Nesse livro ela tá tipo assim, uma água sem gosto. Tipo isso. Então, a gente tá vendo o Ian sofrer bastante porque ele teve que matar essa personagem e ele teve um relacionamento bem próximo com essa personagem no outro coisa, no outro livro. E além disso, a gente tá tendo o desenvolvimento do plano da Lydia pra resgatar o Ran e o Hunt e o Bakshian. E caraca, velho, ela tá chegando num ponto que o negócio, tipo, ou vai ou racha. Porque eles vão tentar ressuscitar a Árpia. E a Árpia foi morta por ela. E eles acham que foi a Bryce que matou ela. E não foi a Corsa, que é a Lydia. Então, assim, esse negócio vai dar tão ruim, vai dar tão ruim, porque a gente sabe que vai dar ruim, né? Então, ela sabe que ela tem que sair de lá o mais rápido possível. E aí, eu acho que eu vou dar gás nos próximos dias nesse livro. Vou ver se eu consigo completar, sabe, a leitura dele, porque aí é menos uma coisa incompleta. E assim, tá acontecendo muita coisa com a Bryce dentro da corte noturna. E, assim, eu não sei, porque parece que uma hora eles querem confiar nela, tem outra hora que eles querem não confiar. E ela já falou várias vezes, vocês não são meus inimigos, eu não sou inimiga de vocês, eu quero outras coisas, meu objetivo é outro. E eles ficam sortando, ela vai trazer os inimigos delas pra cá. Não necessariamente, sabe? Com umas atitudes muito grosseiras, vão a Nesta querendo arrancar a trombeta das costas dela. Ai, gente, por favor, né? Ai, meu Deus. Pois é. Então, assim, eu não sei ainda no que vai dar. Estou me cansando um pouco dessa situação da Nesta, Bryce e Azrael. Queria que isso se resolvesse logo. Acho que foi tudo o que tinha que ir. Que já espero que esteja chegando no desfecho desse trecho para ir para outros desenvolvimentos. O Ray volte a aparecer, outras coisas voltem a acontecer. Sobre as outras leituras, continuo lendo o da aposentadoria. Mas eu não avancei muito. E o livro do gato também eu comecei a ler, mas eu tava com muito sono no momento. Por quê, gente? Eu fiquei lendo de madrugada os livros de 100 cinzas. Então, tipo, eu fiquei com muito sono durante a semana. Porque eu não sou uma jovenzinha, sou uma jovem senhora. Então, assim, ficar acordada até 4 da manhã tem seus efeitos. Porque eu dormi, tipo, menos de 3 horas pra trabalhar. Então, cobre-se o preço, né? Então, eu não sei
eu vou focar nessas leituras. Vamos ver, pode ser que eu comece a ler o 3 antes do final do... Pode ser. Vou tentar focar nesse aqui, porque eu queria muito completar. E ainda tem as leituras, a discussão da leitura coletiva do primeiro volume, tá? E assim, eu acho que tem muitas coisas positivas nessa série de Sangue e Cinzas. Tem personagens muito bons, a Pop e o Castle são muito, muito bons. Mas assim, as pessoas em volta também são muito interessantes. Então, assim, eu acho que é uma série que tem tudo pra realmente cada livro ser melhor do que o anterior. E a gente tá desvendando muita coisa do passado da Pop. E isso é muito legal, muito, muito legal. E parece que o envolvimento dela com os deuses é muito maior do que a gente pensava. Mas acho que vai revelar mais no volume 3. E eu tô gostando muito, muito dessa série. Gente, surto essa série. Então depois eu volto com mais update. E aí, gente, eu vim terminar, né, concluir este vlog de leitura. No dia de hoje eu estou gravando mais vídeos para vocês. E, nossa, não sei, o cabelo tá meio assim, isso aí. Então, eu vou contar como estão as leituras. O livro do gato eu não continuei lendo, porque eu realmente fiquei muito conectada no Cidade da Lua Crescente. E eu avancei muito, vocês vão ficar chocados. Gente, eu estou aqui. Sim, eu estou terminando o livro. Marquei alguns, não muitos, porque como eu já falei em outros vídeos, infelizmente essa série, os protagonistas não me pegaram, sabe? Não tenho tanta atenção com eles. Eu gosto muito do Ran e dos secundários, de uma forma geral, sabe? Então, a Bryce e o Ran já tá lá, eu leio e tal, mas, enfim, não é lá essas coisas, entendeu? Mas, de qualquer forma, como eu falei pra vocês, eu ia procurar concluir, e eu vou concluir. Eu só não vou conseguir concluir neste vlog, né? Porque ainda faltam umas 200 páginas, mais ou menos. Eu estou aqui indo para o capítulo 87. Muita coisa está acontecendo, tá na reta final, então assim, eles já abriram os portões lá, conseguiram o exército do Eidas. Então assim, tem muita coisa acontecendo em muitos lugares diferentes e agora está num ponto da história que está todo mundo convergindo para o mesmo ponto, que é a Cidade Eterna, para enfrentar os Asteres. Então eu acredito que os próximos capítulos sejam disso. E a gente teve uma reviravolta também, que o Pollux raptou os filhos da Lídia. E o Han e a Lídia estão, assim, desesperados para resgatá-los. A gente não sabe se eles estão sofrendo maus tratos ou não. Então, assim, muita coisa está acontecendo. Eu fiquei um pouco chateada, eu tenho que salientar aqui. Porque a gente sabe que essa linha é 18+. Então tem muitas cenas, assim, de sexo e tal. Mas, assim, pra vocês terem uma ideia, assim, eles estão na preparação para ir pra Cidade Eterna, né? Então é uma noite de descanso pra todo mundo. Eu já imaginava, todo mundo dormir com todo mundo, né? Tipo assim, os seus respectivos parceiros, é disso que eu estou falando, não é promiscuidade. Aí, o que acontece? O capítulo da Bryce descansando com o Hunt, enfim, dormindo junto, é um capítulo só disso. Do Han, foi um trecho. E, tipo, era a primeira noite dele com a Lídia. Então, assim, que desproporcional, sabe? É muito desproporcional o tipo de atenção que a escritora está dando para esse casal. E, tipo, é um casal que, pra mim, supera em muito o casal principal. Infelizmente, assim, mesmo que tenham colocado coisas da cidade, daquela outra série, da Nesta e tal, do Acotar, envolvendo com a Bryce e tal, em relação aos outros mundos, mesmo assim, o Han e a Lídia são mais interessantes. Então, são meus favoritos, inclusive todos esses trechos que eu marquei foi do Ran e da Lídia. Então, assim, não sei como é que vai ser o final, mas eu já fiquei sabendo que tem um final mesmo, um final. Então, eu espero que realmente conclua da melhor forma possível. De uma forma geral, estou gostando? Estou, mas é aquele negócio. Como os protagonistas não são meus favoritos, então assim, eu leio por ler a parte deles. Mas eu consigo ver a discrepância de atenção. E poderia ser melhor explorado, eu sinto isso. Mas eu estou gostando, vamos ver. Eu devo terminar agora nos próximos dias. E aí a conclusão deste livro vai ficar no próximo vlog de leitura de março, né?
porque a gente tá fechando agora. Eu não pintei muito esse mês. A gente teve uma atualização do novo evento do Infinite Nick. E dessa vez eu não gravei nenhum trecho pra vocês, mas eu tava pensando em gravar um trecho das últimas roupinhas que eu adquiri, né, da última atualização, que foi um evento muito curto de 19 dias, uma coisa assim. E agora esse evento que tá rolando agora é de 30 dias, mais ou menos, porque ele é um evento muito grande sobre o Ano Novo da China. Então tem muita coisa acontecendo e tal, tem muito item na loja. Então eu tenho vontade de mostrar pra vocês o que eu gostei, o que eu achei legal, o que eu não achei legal, sabe? Não necessariamente fazer gameplay, e sim mostrar esses itens do jogo. Eu tava pensando em fazer isso, mas aí vai ficar pro próximo vlog. Porque não deu tempo de mostrar agora e eu ainda tô decidindo no que eu vou investir, sabe? Eu ainda tô decidindo. E aí, eu pintei pouco. Pintei mais ontem. Eu continuo pintando aquela pintura do gatinho, dos gatinhos, né? Que é um tutorial enorme que eu tô seguindo. Então, nesse próximo mês de março, eu vou ver se eu consigo concluir, gente. É, assim, uma alta perspectiva dizer que vai concluir, né? Mas estou com pensamentos positivos que vai dar certo, que eu vou concluir. E eu tô fazendo um novo desenho por mim mesma do livro da Daria Song, esse aqui. E aí eu tô fazendo uma página dupla. E aí eu consegui fazer parte do fundo. Vocês conseguem ver que parte do fundo tá pintado? Eu sei, ele é fundo preto, mas eu digo das estrelas e dos pontinhos. Eu pintei todo o fundo, porque aqui eu vou deixar pra fazer por último essa parte iluminada, que eu vou fazer elas diferentes. Então todo o fundo foi feito com caneta não, lápis de cor metálico. E eu comecei a pintar a menininha, tá vendo? Eu pintei o travesseiro dela, ficou tão bonito, né? Eu quis fazer algo realista da estampa, sabe? Então eu espero que vocês achem bonito, eu achei lindo. Ainda estou decidindo as cores do gatinho, mas eu tô pensando em colocar a coleira vermelha e o guizozinho, né, dourado. Então é isso. Então aí depois que eu pintar ela e o gatinho, aí eu devo vir pintar eles aqui. Eu tô pensando nas ideias das cores que eu vou usar nas rodas da bicicleta e tal. Não acho que é um desenho muito difícil. Estou definindo as cores aos poucos. Então no próximo mês com certeza eu já devo estar terminando ele, né? Então de pintura eu só fiz isso. Então de pintura foi isso, porque eu quero terminar o tutorial antes de pegar um outro desenho assim grande ou um outro desenho. Mas eu estou pensando em pintar alguma coisa do oceano, do livro do Oceano da Johanna, porque eu gosto do livro e eu sei, é polêmico. Tem muita gente que detesta esse livro porque tem muito item pequeno, mas eu gosto de pintar fundos sólidos, sabe? Que eu posso fazer, né? E aí eu queria até comentar com vocês que eu abri um TikTok de pintura e aí eu tenho postado algumas coisas lá de pintura, mas assim, ele vai ser exclusivamente de pintura mesmo. Não tava divulgando nem nada, eu só tava postando algumas coisas, mas eu vou editar esses links que eu coloco aqui e eu vou colocar o do TikTok também. Vou começar... Acho que só vou colocar aqui, né? Porque é um lugar diferente, eu não sou frequentadora de TikTok. Assim, vocês veem que quase eu não posto Reels aqui. Eu quase não posto Shorts aqui no YouTube, porque é um tipo de conteúdo estranho pra mim. Até hoje é um tipo de conteúdo estranho pra mim. Eu consumo pouco, então eu não tô por dentro das ondinhas, das nuances, o que tá rolando no momento, que é... Gente, eu sou muito avessa a isso, de verdade. Então eu não... Tá sendo um teste fazer o TikTok de pintura, e eu acho que eu só faria de pintura mesmo. De literatura eu prefiro consumir o conteúdo aqui no YouTube. Gosto muito dos canais que eu acompanho, gosto muito dos criadores de conteúdo que eu acompanho aqui no YouTube. Então, que eu falo deles várias vezes pra vocês, né? E é isso, gente. A gente começaram a tocar uma música aqui no fundo. Se vocês estiverem ouvindo, por favor, abstraiam. Então é isso, gente. Eu espero que eu possa concluir no próximo vlog e ter mais leituras. Ainda estou decidindo o que vou ler no próximo mês, mas com certeza o foco também de terminar o que eu já iniciei. Tchau e até o próximo vídeo.